Olá pessoal, estou aqui de volta com o nosso bate-papo sobre ministério. Hoje eu estou aqui no segundo capítulo daquele livro, né? Que é do Posulúdio ao Prelúdio. E esse capítulo aqui, ele é um capítulo interessante sobre mais relacionado às questões pessoais do ministério, que eu acho que vale a pena para aqueles que já estão no ministério e que muitas vezes a gente muda de ministério, né? Muitas vezes a gente a gente entende que Deus nos leva para um outro ministério, mas também na ideia de que daqueles que estão chegando no ministério. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui é muito relacionadas às coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, mas é claro que a gente tem que ter um cuidado. Então, esse é um capítulo de problemas pessoais ou de relacionamentos, né, que a gente encontra no ministério. Relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com outros, relacionamento com a família e igreja, nós como ministros com a igreja e nós ministros como parte integrante de uma família. Então eu vou ler aqui algumas coisas e aí a gente vai andando, isso aí, vamos ver até onde eu vou aqui com o meu tempo. Então eu espero que vocês compartilhem também os vídeos com aqueles que precisam ouvir esse aqui. É bem legal, bem interessante esse capítulo aqui. Então as questões, algumas preocupações de relacionamentos que os ministros têm. E aí vão ser várias coisas divididas ali depois. Então, para nós os ministros, relacionamentos saudáveis são vitais para o nosso sucesso. No entanto, com a natureza, com a nossa ocupação e muitas vezes com as coisas imprevisíveis do ministério de música e adoração ou até pastoral, dar a devida atenção a esses relacionamentos com família e outros é um desafio. Ai, desculpa aí, gente, acabei de derrubar aqui a mesa aqui, vou cruzar o pé aqui. Mas parece um desafio. Tá, então alguma coisa que a gente vai pensar primeiro é definir prioridades. Nós ministros devemos estabelecer prioridades em relação aos relacionamentos pessoais e familiares. Obviamente, Deus deve ser a nossa prioridade final. Depois, segundo, deve estar a nossa família e depois a igreja. Essas três ideias, essas três prioridades não podem mudar de posição. Quando alguma coisa muda de posição aqui, a coisa vai degringolar. A gente vai ver alguma coisa não funcionando bem. Então essa são as nossas prioridades. Então, o que significa família? Para alguns, família significa a minha esposa, o cônjuge e os filhos. Enquanto para outros ministros, família significa também incluir os pais e irmãos. Ou para aqueles que são solteiros, vão ser os pais e os irmãos. Mas para outros, família é composta por aqueles que fornecem apoio contínuo e podem ser confiáveis em tempos difíceis. A própria Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. De repente você tem alguém que é mais do que família, né? Aqueles que funcionam com família, né? Aquelas pessoas que realmente a gente... E aqui com a nossa experiência de viver fora, né, do Brasil, de não estar no Brasil, a gente acaba tendo algumas famílias. A gente acaba se relacionando com outras famílias que acabam se tornando nossas famílias. São é o nosso lugar seguro. É onde a gente pode ir, a gente se sente bem, a gente se sente ali acolhido. Então, isso acontece muito pra gente, principalmente a gente que está fora do Brasil, né, longe da família. Então, os ministros, nós somos pessoas reais, com necessidades, interesses e compromissos vitais. Nós temos vida fora da igreja e precisamos de relacionamentos de outros, principalmente de pessoas comprometidas em nos ajudar. Como a maioria dos ministros sente um chamado
muito intenso, eles podem ter um compromisso irreal com o trabalho, ministério e o empregador, que é a igreja. Então, por exemplo, os ministros muitas vezes têm dificuldade de dizer não, né, para alguém, para alguma necessidade, mesmo quando conflita com as necessidades diretas de sua própria família. Muito importante isso, gente, muito importante. A relação da igreja, vocação com a família deve ser cuidadosamente analisada antes que surjam conflitos. Quando um cônjuge ou um possível cônjuge está considerando a vocação ministerial, deve-se pensar cuidadosamente nas exigências que podem surgir. Algumas pessoas, nesse relacionamento, não são capazes de se casar com um ministro porque não estão dispostas ou capazes de compartilhar seu cônjuge com outras pessoas daquela maneira que o ministério exige, né? Então acontece muito isso, gente. A gente está num relacionamento com alguém, ou até mesmo com o nosso cônjuge, a gente tem que conversar, porque tem gente que não aceita. E aí, dependendo das coisas que acontecem no ministério, isso pode ser um problema muito sério para o casal. Então é preciso realmente se conversar muito sobre isso, muito mesmo, antes do casamento, antes de casar, e até mesmo no casamento, para que o outro cônjuge não se sinta frustrado, né? Porque não achou que fosse desse jeito. Além disso, o ministro e sua família devem buscar um cargo ministerial que tenha necessidades e demandas que sejam capazes de atender. Por exemplo, se o cônjuge de um ministro escolhe pouco ou nenhum envolvimento na igreja, e a igreja quer que o cônjuge do ministro, aquela ideia de que não, a esposa ou o marido tem que estar envolvido na igreja, esse relacionamento igreja e ministro não vai funcionar, né? No Brasil nem tanto, né? Acho que não é tanto exigido, mas aqui exige sabe aquelas notinhas de rodapé de contrato, que é bem pequenininha, que a gente não lê? Então está implícito aqui, está implícito de que o cônjuge vai se envolver em algum ministério. É implícito isso, tá? Então, se a família não considera importante a frequência de seus filhos à igreja, e a igreja tem uma visão diferente, os conflitos vão surgir. Mesma coisa em relação às crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas tem algumas igrejas. Então é preciso realmente, no momento que a gente é contratado, no momento que a igreja decide por nós, deixar essas coisas bem claras, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, aspectos positivos do ministério e da família. Então vamos ver aqui. A questão ministerial, né? O ministério, né? A carreira ministerial podem oferecer muitos aspectos positivos à vida familiar, a maioria dos quais está relacionado principalmente à flexibilidade. Os ministros geralmente são capazes de determinar aspectos de suas agendas diárias. Portanto, muitas vezes são livres para participar de eventos escolares de seus filhos ou almoçar com o cônjuge. Além disso, os ministros muitas vezes podem incluir suas famílias em viagens e em outros eventos. As famílias ministeriais geralmente recebem uma boa vontade, recebem uma grande compreensão da congregação. Eles respeitam, eu falo isso de experiência, respeitam, eles nos ajudam, entendem. Então eles muitas vezes têm a oportunidade de desenvolver amizades profundas e significativas, ter mais oportunidades na questão espiritual dentro da família e o privilégio de ver a obra de Deus na vida dos outros. Então existe um aspecto positivo do ministério, né? Existe esse aspecto. Então para nós existem alguns benefícios, né? Assim, eu gosto muito da flexibilidade, né? Então, por exemplo, eu levo as crianças na escola,
é que Deus não tem me dado muita vontade, mas eu posso ir para uma academia de manhã, mesmo que meu expediente comece aqui às 9 horas da manhã, não existe uma obrigatoriedade, até porque eu trabalho em relação à produção, então mesmo que eu chegue aqui umas 9h30, vamos dizer, eu com certeza não vou sair daqui às 4, não vou sair às 3, eu vou sair um pouquinho mais tarde. Eu tenho uma flexibilidade de ficar um pouquinho mais tarde, né, sem nenhum problema, e realizar, fazer coisas que eu preciso fazer, ou compensar em outro dia, né? Então existe uma conversa. É claro que eu não deixo isso também solto, né, na questão de que eu vou me aproveitar disso. Não, eu faço um horário bem puxado para mim aqui, para que eu possa realmente dar condições de trabalho. Por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui num sábado. Eu necessariamente não preciso estar aqui, mas eu vim gravar esse vídeo, mas eu vim fazer outras coisas aqui também na igreja para amanhã, no domingo. Então é muito flexível isso. Isso é uma coisa interessante e boa, né, que a igreja nos proporciona, porque a igreja também nos quer ver bem com a nossa família, né? Então, desafios da família ministerial. A família do líder de música, ou de qualquer outro líder, enfrenta muitos desafios. Como estabelecer e manter prioridades? Trazer o trabalho para casa, a expectativa de que eles sejam modelos para os outros, dificuldade em dizer não, planejar o tempo longe da igreja, estresse, problemas de saúde, conflito na igreja, finanças, confidencialidade. Quem nunca teve esses desafios, né? Se você acha que por ser ministro, não, a gente vai ter desafios, e que alguns deles também são comuns para outras profissões. Não é só na igreja, mas são desafios que acontecem no ministério, e a gente tem que estar ciente disso. Então a vida da família do ministro de música ou de pastor tende a ocorrer em ciclos. Haverá temporadas que são mais excessivamente ocupadas, com pouco ou nenhum tempo para a família, e outros momentos em que os horários podem ser mais relaxados, mais flexíveis. Então os líderes de adoração geralmente trabalham longas horas durante o Natal, Advento, durante a Páscoa, outras atividades corais, acampamentos, escola bíblica de férias. Então qualquer outro momento associado à igreja, por exemplo, funerais, coisas que necessitam a sua participação, mas nessas datas geralmente a gente está muito ocupado. Então a família do ministro deve reconhecer e antecipar esses ciclos. No entanto, esses ciclos não são diferentes da temporada. Então assim, é igual uma outra profissão, né? Um cara que tem que fazer um imposto de renda, uma outra profissão, existe aquela temporada. Então a gente precisa antecipar isso, a família precisa antecipar, a família precisa também entender que é um período ali que vai acontecer, que vai exigir um tempo ali um pouquinho mais do ministro, tá? Questões de problemas conjugais. Algumas igrejas têm expectativas para o cônjuge de qualquer ministro, né, que são semelhantes à responsabilidade de um cônjuge, né, pago. No entanto, essas expectativas raramente são comunicadas. Então vamos aqui falar sobre aqueles detalhes interessantes que a igreja muitas vezes espera do nosso cônjuge. Então, assim como aprendemos com as nossas expectativas conjugais, as igrejas geralmente desenvolvem expectativas para o cônjuge dos ministros. Pode ser porque o outro ministro no passado a esposa era mais ativa e o outro também, então eles vão dizer não. Então é um padrão, se torna uma tradição e um padrão. Então, embora nenhuma igreja tenha direito de colocar expectativas no cônjuge, na realidade a maioria da igreja os faz, não dizendo, mas espera. Então a falha em reconhecer essas expectativas mostra um alto nível de ingenuidade ou uma falta de vontade intencional de lidar com essa realidade. Então
eu já espero que a Clau ela tenha que participar de algum ministério, tem que ser ativa em alguma coisa. Hoje ela toca no Ministério de Música, mas com certeza há uma expectativa, né? O que poderia ser considerar razoável ao considerar as expectativas do cônjuge? Essa resposta está diretamente relacionada à congregação e à sua visão do ministro e sua família. Como regra, pode-se esperar que o cônjuge do ministro esteja envolvido de acordo com a definição não escrita de uma igreja, de um bom membro de igreja. Então, existe essa expectativa baixa, que é a gente espera que pelo menos o cônjuge seja um bom membro de igreja. Esta definição irá variar muito de igreja para igreja. Isso não significa que a esposa do ministro deve estar envolvida em tudo. O cônjuge do ministro deve escolher servir onde ele ou ela é pessoalmente realizado e desafiado, né? Então, assim, a gente teve um caso que o pastor lá de Chicago achou que a Clau poderia ser um líder de crianças. A gente até eu forcei, até eu também vi uma grande oportunidade para a Clau, mas não era o que a Clau queria. Ela não se sentia. Então ela chegou a um ponto e falou assim: eu não sirvo para isso. Então a gente também tem que saber. Então vamos dizer aqui, outro problema comum que afeta o cônjuge do ministro é a tendência de alguns membros de igreja de dizer ao cônjuge o que eles realmente querem que o ministro saiba. Então, minha esposa aprendeu a lembrar aos membros da igreja com muito cuidado que ficarei feliz em conversar com eles sobre o assunto e que falar com ela não significa que ela me diga. Intimamente nessa relação, essa questão está o compromisso com o nosso cônjuge. Ele coloca uma coisa interessante aqui. Eles colocaram uma opção e eu acho que é uma opção boa e é uma coisa interessante. Se alguém vier para mim perguntar que a Clau deveria ser assim, eu vou dizer: eu acho que você deve conversar com ela e ela é que deve dar a resposta que você precisa. Não sou eu não vou decidir nada por ela, é ela que tem que fazer. Então é isso que... E a mesma coisa, ela, se ela ouvir que eu devo fazer alguma outra coisa, ela vai dizer: olha, você tem que conversar com ele, com o Léo, para que isso aconteça. Então isso é uma forma de se manter esse relacionamento, né? Você não pode responder porque você quer agradar a igreja, você quer agradar as pessoas, dizer que a sua esposa ou o seu esposo, não, ele vai fazer assim, vou falar com ele, vou ligar para ele. Não, eles têm que entrar em ação e falar com a pessoa, com o cônjuge, tá? E tem que ter uma conversa com o casal, né? Então a gente tem que aprender realmente o significado de dizer não. E dizer não quer dizer que você é um mau ministro. É que você sabe aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, né? Não force coisas em sua família que depois, no futuro, quem vai ter que cuidar da sua família é você, não é a igreja. A igreja vai dizer: desculpa, mas você que vai ter que se lidar com as situações. A mesma questão que a gente vai ver aqui agora é a questão das crianças. Inevitavelmente, os filhos dos ministros terão grande visibilidade e serão cuidadosamente observados. Mas o mesmo vale para os outros profissionais cujo trabalho é público, vamos dizer assim, políticos, qualquer outro. Porém, por serem visíveis, as expectativas para os filhos dos ministros às vezes são excessivas. Adicionado a este dilema está o fato de que muitas vezes apenas um dos pais está disponível para cuidar dos filhos na igreja, já que o outro pai, o outro parente, o outro pai da família está no trabalho. Frequentemente, será público o modo como você e seu cônjuge lidam com a disciplina e o comportamento dos seus filhos. Essa realidade é inegável. Aceite-o e comprometa-se a se dedicar suas melhores energias para ser um pai ou uma mãe eficaz e criar seus filhos respeitáveis. Respeitavelmente é que eles sejam, que eles saibam respeitar. Às vezes todos os pais se sentem assim, a gente se sente incapaz, né?
Tá? Isso não é exclusivo só dos ministros, isso é de todo mundo, tá? Mas infelizmente é isso, gente. A igreja vai observar a gente de como que a gente lida na nossa criação da nossa família, do cuidado que a gente tem com os filhos. E isso vai ser visível, isso vai ser parte do nosso ministério. Aceite e faça o melhor. Então, geralmente, espera-se que os filhos dos ministros estejam envolvidos na igreja. Se eles já têm idade para ser envolvidos, sim. A maioria dos ministros estabelece atividades da igreja não negociáveis nas quais eles esperam que os filhos estejam envolvidos. Isso pode incluir escola dominical, a questão da igreja, coro ou qualquer outra atividade de jovens, adolescentes. Uma vez que essas expectativas sejam atendidas, um envolvimento adicional é uma escolha. Então, assim, as minhas crianças vão na escola bíblica, tem a questão dos adolescentes aqui, o Lucas vai numa outra programação, mas eu ensino ao Daniel e a Letícia, que já tem uma idade de ajudar na igreja em um ministério, de que eles precisam servir a Deus. Isso faz parte de ser cristão. Isso faz parte de você se tornar cristão, é o serviço. Então eles têm que entender essa parte. Mas é uma coisa opcional deles, tá? Então é fundamental que os pais reconheçam o impacto que as suas atitudes têm sobre seus filhos. Os pais devem ajudar os seus filhos a desenvolver atitudes saudáveis em relação a Deus e à igreja, evitando conversas negativas sobre a igreja e os membros da igreja. Na verdade, as pessoas que estão discutindo que nós muitas vezes falamos ou discutimos, na realidade podem ser os heróis dos nossos filhos. Então, por causa das atitudes dos pais, às vezes os filhos dos ministros crescem com um relacionamento meio que amistoso com a igreja. Então, os pais devem compartilhar intencionalmente a alegria do ministério com seus filhos e evitar exagerar o negativo. Aí ele coloca, quer dizer, eu também tive essa questão. Então, a minha saída de Chicago não foi uma saída assim... eu vi que ali eu não ia continuar mais. Então a gente ama a igreja de Chicago, a gente continua orando, a gente continua querendo que Daniel e Letícia tenham ainda relacionamentos lá com os amigos, né? Com os amigos lá em Chicago. Então a gente nunca conversou sobre outros detalhes com eles. A gente sempre quis mantê-los ausentes disso para que eles não tivessem uma impressão errada de igreja. Aquela ideia de que toda igreja vai ser assim, toda igreja vai ser desse jeito. Então, tenham cuidados. Quando seus filhos forem mais maduros, você pode até conversar, mas tenha cuidado com aquilo que você fala, como você comenta, como é que você conversa na sua casa, para que a criança ela não seja impactada por essas coisas que acontece no ministério e vão acontecer sempre, né? Então, contudo, a maior preocupação era o impacto dessa coisa. Então, a gente também pensou aqui nessa transição que a gente veio para o Texas, como é que faria isso. Então, assim, a gente teve muito cuidado com isso, né? Mas eles precisam, em alguma vez, entender que igreja é relacionamento de seres humanos, né? Que a gente falha, né? E que as pessoas falham, né? Mas evite essas conversas. Se tiver que conversar, converse quando eles estiverem dormindo, né? Se você tiver que conversar com sua esposa, mas evite outro tipo de conversa. Então, quando surgem problemas com a família do ministro? Quando surgem problemas na casa do ministro, essas questões geralmente são complicadas por causa do nossa questão ministerial e status, né? Então, assim, a gente sempre coloca que a gente nunca pode ter problema, mas isso acontece, gente, em qualquer família. Em qualquer família isso acontece. Então, quando ocorrem esses problemas conjugais, as famílias do ministro às vezes têm medo de procurar ajuda de conselheiros, até mesmo na igreja, por causa de uma quebra de confidencialidade. Embora esses medos possam ser realistas, a preocupação mais importante é um potencial de um casamento fracassado.
Então, a maioria dos escritórios, a maioria das igrejas ou denominações oferecem apoio ao ministério. Se o ministro não buscar ajuda na igreja, na denominação, que ele procure uma ajuda de alguém que ele confie. No entanto, a descrição deve ser usada ao contar aos outros dentro da congregação e comunidade. Então, assim, o que eu aconselho, por exemplo, eu e Cláudio, quando a gente estava lá em Armitage, a gente sentiu a necessidade de procurar uma ajuda profissional, porque estava impactando nosso casamento, estava impactando nossa vida, estava impactando minha saúde. Então era muito importante que a gente procurasse uma ajuda, e nós procuramos. Alguém nos indicou, era uma brasileira que nos conhecia, e a gente pôde realmente abrir o nosso coração e colocar ali as nossas situações, e foi muito bom. Então eu acho que vale a pena, né? Procure alguém que você conheça. Agora, cuidado quando você comenta essas coisas na igreja, porque a gente sabe, né? A igreja é um lugar bom, mas também pode ser um lugar muito ruim para nós, em relação às pessoas terem uma expectativa e nos acusarem de alguma coisa se alguma coisa não funciona bem na igreja, né? Então, fiquem também atentos com isso, né? Cuidado com o que você comenta e o quanto você comenta. Então, da mesma forma, quando surgem problemas com as crianças, as necessidades das crianças são sempre mais importantes do que a necessidade percebida ao ministério ou proteger a reputação. Então, se realmente existem problemas que você precisa endereçar com as crianças, dê mais tempo para elas, né? Se você está trabalhando muito e elas estão sentindo que você não está presente, você precisa trocar essa ideia. Então, muitos ministros falham em perceber a natureza perdoadora da maioria das pessoas. Muitas congregações são mais compreensivas e doadoras do que pensamos. Os ministros devem aprender a confiar em suas comunidades de fé, em tempos de crise. Quando os filhos dos ministros não fazem escolhas que reflitam sua criação, os ministros devem recorrer à família da igreja para obter apoio da mesma forma que outros fizeram. Descobrimos nesse tempo que aqueles a quem nós ministramos ao longo dos anos se tornaram ministros para nós. Então eles compartilham suas lutas com as suas crianças e a dor que sofreram. Consequentemente, elas podem vê-lo não como um ministro, mas assim, olham para nós de uma forma diferente. Então, assim, a gente precisa de ajuda. Esse é o ponto desse tópico aqui, desse capítulo, dessa parte. Nós precisamos de ajuda. Nós não somos super-heróis. Nós não seremos super-heróis. Nós não seremos melhores. E perfeição é algo que a gente vai alcançar ainda. Então, meu querido, se você está com problema, questão familiar, com o seu cônjuge, e a coisa não está dando certo, você precisa procurar ajuda enquanto há tempo. Não deixe para depois. Eu aprendi isso. Você sozinho não vai resolver o problema. Você pode ter sido criado na igreja, ter tido uma boa família. Você sozinho não vai resolver o problema. Você precisa de ajuda. Me coloco até à disposição de ajudar. Não vou falar pela Cláudia, porque a gente aprendeu ali, mas nós estamos para ouvi-lo. Se você está vendo esse vídeo e talvez precise de alguém para conversar, existem hoje os meios de comunicação que vocês podem conversar com a gente. E a gente pode conversar com vocês. Então, lembre-se disso. A gente sempre precisa de ajuda. Muitas vezes a ajuda está na nossa igreja, na nossa congregação. A gente só tem que ser humilde de reconhecer que a gente precisa de ajuda e de buscar ajuda, tá? Sugestões práticas para a família do ministro e seus relacionamentos. Então são 11 sugestões aqui que eu vou dar a vocês, e aí a gente está quase terminando aqui esse tópico aqui. Então, primeiro, assuma o controle da sua agenda. Planeje com antecedência sábados livres, férias, noites com a família, né, com seus filhos, com sua esposa. Quando essas datas já estão fechadas,
você pode dizer honestamente: olha, desculpa, mas eu já tenho um compromisso nessa data. Se acontecerem emergências, não esqueça daquela data. Agende uma outra data, remarque lá na sua agenda e fale. Por exemplo, se você tiver uma coisa com seus filhos, de ir no cinema com eles, e aconteceu alguma coisa, um funeral, alguém morreu e você precisa dar essa atenção, remarque com seus filhos: olha, a gente não vai hoje que papai tem que fazer isso e isso, mas a gente vai amanhã. E você faça a sua agenda, tá? Então, planeje momentos especiais com seus filhos. Procure oportunidades para passar tempo individual com eles, sem a sua esposa, só você e seus filhos, né? Aqui nos Estados Unidos é bem possível isso. Então, por exemplo, você pode ir almoçar na escola da sua criança. Você pode chegar lá, você paga o seu lanche, você faz aquele tempinho, você almoça com eles. Então, a gente está até planejando alguma coisa assim com Lucas e com Letícia e Daniel, que é importante para eles. É importante, tá? Planeje momento, tenha qualidade, tempo de qualidade com seus filhos. É isso que é importante, né? Sem a sua esposa ou sem o seu marido, saia com eles, só vocês, tá? Planeje momentos especiais com seu cônjuge. Eu tenho que fazer isso, eu estou em débito com o Clau, mas eu preciso fazer isso, até porque minhas crianças estão ficando grandes, então elas podem ficar em casa numa boa, mas a gente precisa ter momentos especiais que a gente faça, e eu preciso realmente planejar mais isso. Eu estou falhando um pouquinho com a minha esposa. Quando você estiver em casa, fique em casa, esteja em casa. Não olhe e-mail, não olhe seu fone. Muitas vezes você quer ficar assistindo alguma coisa, tudo bem, mas esteja em casa. Muitas vezes os seus filhos querem estar ali com vocês. A gente está criando um hábito esse ano de ler a Bíblia toda. Então, ali, antes das crianças tomarem banho para ir dormir, a gente senta como família, a gente lê a Bíblia, a gente canta, a gente ora junto. Então isso é muito importante para a vida da família, tá? Então, mas quando você estiver em casa, esteja em casa. Não... Até ligação, se vier, gente, se não for nada muito urgente realmente, e você vai saber quando é urgente, mas se não for, você não atende não. Não atende não, entendeu? Amanhã você liga: olha, desculpa ter perdido sua ligação ontem, o que eu posso te ajudar? Né? A não ser que seja alguma coisa urgente. Eu aqui em casa, eu só coloquei uma pessoa que eu atendo, é o pastor, são os pastores da igreja. Então, se alguma coisa acontece assim à noite, né, eu estou em casa e eu recebo uma ligação do meu pastor aqui, eu vou atender, porque pode ser alguma emergência e tudo mais. Mas fora isso, dificilmente eu respondo mensagem, tá? Seja o pastor da sua família. Crie um momento de que vocês possam conversar sobre coisas espirituais. É um hábito. Hábito se faz com repetição. Se você ainda não tem, crie esse hábito. E se você não tem, é porque você talvez seja mais ocupado do que você precisa ser. Então, reavalie isso. Encontre tempo para adoração com sua família. A gente que lida com a adoração da igreja, a gente tem que ser os melhores também para liderar a adoração e oração com a sua família. Tem que se criar um hábito. A gente resolveu esse ano realmente puxar um pouquinho mais esse hábito na nossa família. Então, faça uma escolha para isso, que isso é uma coisa essencial para a sua família. Envolva os membros da sua família no seu ministério, né? Deixe ser uma coisa natural, mas sempre envolva os membros da sua família no seu ministério, tá? Que pode ser muitas coisas, pode ser ensaio de coro, pode ser conferências que você leve à família, tá? Desenvolva amizades genuínas. É muito difícil muitas vezes. Eu tenho dificuldade. Eu, quando crio amizade, a minha amizade é para sempre. Mas eu levo um tempo. Eu tenho o meu tempo. Não é assim
da noite para o dia. Mas desenvolva amizades em que você realmente vê que elas são genuínas, tá? E encoraje o seu esposo ou a sua esposa para o mesmo. Evite abusar da flexibilidade do ministério. Então, assim, aquela questão, eu sou flexível, então, posso chegar às 11. Posso chegar a tal hora. Não, avise, olha, hoje eu vou chegar às 11 da manhã, eu tenho algumas coisas para resolver. E você fique mais tarde, tá? Eu, geralmente, quando eu chego mais tarde aqui, as pessoas vão embora e eu fico mais tarde. Eu vou terminar o que eu preciso fazer naquele dia. Então, não abuse dessa flexibilidade, né? Seja responsável com isso. Seja bem responsável com isso. Pratique de você estar com sua família quando eles precisam. Não deixem eles verem que a igreja é sempre o primeiro plano. Não, a família é o primeiro plano, tá? Se você tiver que deixar de fazer alguma coisa naquele dia para atender a sua família, faça, tá? E ajude a sua família a entender o quanto o ministério ele é recompensador para você, quanto você ama de fazer o ministério. Deixa eles verem isso, tá? Vou fazer um resuminho aqui e depois eu vou só falar umas questões para quem é solteiro. Então, muitos estudos mostraram a relação do sucesso no trabalho com a estabilidade em casa. Quando o estresse no trabalho é esmagador, às vezes nos afastamos da família. Eu tenho experiência disso. E das pessoas que amamos, aumentando também o estresse de relacionamento. Nos encontramos presos entre duas entidades concorrentes que parecem impossíveis de reconciliar. Uma boa comunicação é a chave para resolver isso. Quando as responsabilidades dentro da igreja são particularmente estressantes, tenha o cuidado de comunicar essas tensões cuidadosamente com seu cônjuge, para que ele não pense que essa mudança sua de comportamento está relacionada a ele. Sua família merece os melhores esforços. Não lhes dê as sobras de sua vida. A sua família são as pessoas que vão com você até o final da sua vida. O ministério passa. Deus talvez nos chame para fazer outras coisas. Mas a família, ela vai permanecer conosco até o final. Então não deixe a família ser secundária. Não troque o ministério por sua família, tá? Questões para os solteiros. Então, assim, embora muitas dessas informações que eu falei estavam relacionadas a cônjuge, mas existem algumas situações que os solteiros muitas vezes passam. Aqueles que são solteiros, né? Que estão no ministério ainda solteiros. Então, primeira coisa, discriminação salarial. Acontece muito. Porque as pessoas acham que porque você é solteiro, você não tem grandes gastos com sua esposa e crianças, então você pode ganhar menos ou não ser valorizado. Então, cuidado com isso. Alerte para eles que muitas vezes você ainda você mora com seus pais e que você tem responsabilidade com eles, ou com outros, ou com seus irmãos, não sei, de repente você tem uma responsabilidade grande também com o irmão seu, né? Com parte da família. Então, não deixe eles acharem porque você é solteiro que você merece menos reconhecimento, tá? Outra coisa é a falta de respeito com o tempo. Você, solteiro, tem o seu tempo. Você tem a sua privacidade. E isso a igreja tem que respeitar. Não é porque os outros ministros são casados e aí você tem que se ajustar a eles, mas você tem que fazer que eles também têm que entender que você tem uma vida, né? Fora da igreja. E que eles respeitem isso, tá? Falta de respeito pela idade e pela experiência. Porque você é solteiro, é novo, então você não sabe de todas as coisas. Olha, eu conheço muita gente nova que sabe mais do que eu. E que faz ministérios melhores do que eu. Então, assim, não é por causa disso. Então, você também, se começar a sentir isso, você tem que alertar a igreja, né? Você tem que alertar eles. Você não precisa provar nada para ninguém.
porque se você tiver que provar, você vai ficar doente, você vai adoecer, tá? E a outra coisa que a igreja falha é de aceitar o status de solteiro. De repente você quer ser solteiro, e a igreja tem que respeitar isso. Você não vai ser pior ou vai ser melhor. Não quer dizer que, por exemplo, você não possa trabalhar com casais na igreja, tá? Ou com crianças, porque você não tem criança. Não, eu acho que a igreja tem que respeitar o status de solteiro. Se Deus assim colocou na sua vida isso, a igreja tem que entender que Deus está capacitando você para isso, tá? Então, gente, eu acho que esse trechinho aqui é bom, eu gostei dessa parte do livro, que fala algumas coisas interessantes nossas, pessoais. Então, que realmente isso possa ajudar você a abrir a sua mente, aprender, e que você possa exercer um ministério integral na sua vida, onde tudo está balanceado. A sua comunhão com Deus faz parte da sua vida de família, que faz parte do seu ministério. Eles se comunicam bem, eles se falam bem, e eles se ajudam mutuamente. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e fiquem com Deus. Tenham um bom domingo. Um grande abraço.